Então tá. O que acontece? Então, Lu, que eu acho que é interessante falar algumas questões desse slide. Tá? Eu vou ler de novo. No Brasil, então, a trilogia de tambores sagrados, Rum Rum Pilé, articula a mensagem rítmica e melódica da comunicação com as divindades, fazendo-as movimentar-se nas coreografias que revelam aos olhos de todos a odisseia dos orixás, Vodum, Inquice e Caboclos, reportando-se a história, ao mito, às propriedades e às virtudes dos mesmos, com a mesma finalidade de repercutir mensagens que têm os tambores falantes na arte. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os axé, os orins, né, revelam isso, o significado deles. Está falando da história do orixá, né? Está falando essa odisseia que ele se refere, né? Está falando dessa história, está falando muitas vezes das propriedades. A gente viu ali que a palavra cabieci significa salve o rei, né? Então ele está dizendo isso, que esses cânticos, né, tá falando muito, né, da existência dessas divindades. E não só das divindades, ele vai trazer a questão dos caboclos também. Os caboclos a gente sabe porque, enfim, é português, né? Mas é a mesma lógica, né? Os cânticos, ou os axés, ou os orins, eles estão falando dessa história, né? Das divindades. Lu, faz a pergunta que eu queria, por favor. Não, já entendi. Obrigada. E o que eu estava falando ali no negócio do Rum Pilé, né? A gente já teve isso no Batuque, né? Talvez o que a gente precise é sistematizar isso melhor, né? Porque a gente pode fazer essa divisão do grave, o médio e o agudo, né? A gente pode, inclusive, afinar eles, né? Igual a Ré1, né? Para tentar fazer um acorde. O que falta é, enfim, a gente também estudar música, também se apropriar desses detalhes mais teóricos. Mas não iria fugir muito do batuque, do que é tocado com varinhas, não fugiria? Ou pode ser tocado com as mãos? Ah, tá. Tu tá falando dos atabaques. Não, eu me refiro, o atabaque eu peguei como exemplo. Mas eu me refiro, por exemplo, a gente trazendo para a realidade do batuque. Né? Eu entendi que tu falou em ter 3 tambores. Isso, 3 tambores. 3 tambores. Mas só com uma afinação diferente? Isso, exato. Nesse sentido, em afinar cada tambor numa nota, né? Para a gente chegar num acorde. E a gente até já fez isso uma vez lá no terreiro. E é impressionante, a sonoridade fica diferente. Né? E eles também têm uma lógica do ritmo, que é, por exemplo, faz o ritmo reto. O outro potencializa aquele ritmo, né? Ele vai fazendo junto. E o terceiro, que é o rum, ele vai só quebrando. Vai só redobrando. Ele marca e redobra. Quando tu tem uma certa intimidade, assim, ou até um tempo de toque com outro tamboreiro, tu consegue fazer muitas vezes isso, né? A gente já fez, assim, entre eu, o pai e o Darlan, um segue reto, o outro redobra e o outro vai só marcando. Bah! Quando ouve aquilo, é muito diferente. Né? Até porque eu acho que a gente está numa lógica de competição. É quem toca mais alto, é quem redobra mais. Né? Na verdade, não é. Aquele trio, ou quem está tocando ali, se for mais de um, é um conjunto.
né? É como se fosse uma orquestra, ninguém toca mais alto que o outro. Né? Todo mundo redobra na hora que é para redobrar. Né? Todo mundo... No batuque tem essa métrica, né? Que pouca gente segue, e é redobrar só na resposta. E que tem uma lógica também que para mim é muito inteligente. Né? Como a gente canta e a gente não usa microfone, né? Ou não deveria usar, né? Em vários momentos, mas pensando antigamente, a gente não usa microfone, então é o som da tua voz meio que junto com o som do tambor, né? E o pessoal respondendo. Se tu redobrar enquanto tu tá cantando, redobrar o que é? Subir o tom. O pessoal não vai te ouvir. Uma lógica que é genial, que é inteligência, né? Então, se tu tá cantando e tu precisa cantar a noite toda, tu tem que te preservar, porque tu tem que ter voz para tudo isso, né? Então, eu aprendi que tu redobra só na resposta. Por quê? Porque na resposta é o coral que tá cantando. Então, eles vão subir o tom, tá todo mundo. Quando o coral for responder, daí. Tem uma aula, tu tava, né, na aula que eu falei isso pro Roger, né? Sim, tá. Assiste lá o vídeo, lá, eu acho que tu não tava nessa aula, assiste o vídeo lá no YouTube. Eu mostrei na prática, assim, como é que a gente fazia, né? Que é tu redobrar sempre na resposta. Porque isso não vai abafar o teu canto, né? E tu vai ter voz para mostrar. Vai ser só tu, né? Até porque vai ser só tu. O que é diferente na Umbanda e na Quimbanda, que tu canta muitas vezes junto com todo mundo, né? Apesar de ter ali uma pergunta e resposta, mas tem um negócio que é isso, não tem um impeditivo, que é diferente no batuque, que é um cantador e todo mundo responde. Né? Então, essas questões, se a gente conseguisse manter uma certa sistematização dessa organização de ritmo, musicalmente a gente seria mais feliz. Isso é uma questão.